Mais espertos, velozes e mais bem armados, os raptores continuaram a realizar uma sucessão de ataques. Mas eles não sabiam que, desavisadamente, tinham chamado a atenção. O monstro do mundo pré-histórico estava para entrar em cena. Uma verdadeira batalha estava para começar. Um bico de pato solitário, alheio às suas cercanias, entrou no território de um bando de raptores. Frequentemente, um ataque de raptores era liderado por uma fêmea alfa, e o restante do bando imitava o seu modo de ataque. Quando as presas eram maiores, a estratégia era cercar a vítima e dominá-la. Não havia como o Edmontossauro continuar a rechaçar esses adversários menores, porém mais velozes. Se conseguisse sair da floresta e ir para o espaço aberto, ficaria em vantagem. Lá ele teria espaço para usar a sua cauda enorme. Com um só golpe, os raptores mais frágeis seriam abatidos. Os raptores geralmente eram cautelosos. Mas depois de tirar sangue em uma luta, eram tomados pela adrenalina. E pouca coisa poderia fazê-los parar de atacar. Eles se concentrariam apenas em uma coisa: acabar com a sua vítima. E isso daria início a um frenesi. Esses raptores conheciam cada centímetro do terreno e havia um lugar em particular para onde tentariam obrigar o bico de pato a ir. E se conseguissem, ele nunca mais veria a luz do dia. A cauda enorme do Edmontossauro, usada para equilibrar seu corpo imenso, era reforçada por uma série de hastes interligadas, que a deixavam rija, porém forte, transformando-a em uma arma poderosa, que podia ser balançada como o braço de uma grua. O T-Rex era capaz de sentir vibrações através das almofadas de suas patas. E era assim que rastreava os grandes herbívoros. O Tiranossauro Rex era capaz de captar as vibrações através das almofadas das patas. As ondas sonoras geradas pelas batalhas eram transmitidas do solo para os pés deles, pelo esqueleto e então até o ouvido interno. O T-Rex então podia sentir a batalha com os pés. Toda vez que o Edmontossauro batia o pé, ele criava um tremor. Depois, ele usava esses tremores para conseguir encontrar o seu alvo. A cauda do Edmontossauro era sustentada por músculos poderosos. Portanto, ele podia balançá-la com uma velocidade surpreendente. Nas lutas, os raptores usavam uma série de truques psicológicos, que incluíam atacar o rosto da vítima para confundi-la. Eles também sabiam imitar sons, e talvez até imitassem aqueles de suas presas. Embora os cortes na garganta não fossem fundos, a fêmea alfa continuou a atacar no mesmo lugar repetidamente. E então, os raptores conseguiram dirigir esse animal de 4 toneladas a um local para devorá-lo. O T-Rex possuía um olfato melhor até do que os cachorros modernos. Ele era capaz de sentir o cheiro de sangue a quilômetros. E a sua primeira reação era correr na direção do cheiro. Os predadores são oportunistas, e quanto maior o predador, mais oportunidades eles têm. Infelizmente, para os raptores, a batalha chamou a atenção do maior oportunista daquela época. E ele não era chamado de rei sem motivo.
Os raptores jamais enfrentariam um T-Rex. Esses raptores estavam em desvantagem. Eles nunca ficariam lá para lutar. Eles nem ficariam lá para desafiar esse monstro. Eles fariam o que os predadores pequenos sempre fizeram quando uma criatura maior pega sua comida. Esperar a vez deles e torcer para deixarem alguns restos. A boca do Tiranossauro Rex era enorme. Podia abrir até 1,5 metros e morder a cauda até do maior dos herbívoros. O pescoço do T-Rex era da largura da cintura de um homem adulto e era muito forte. Além disso, podia funcionar como uma escavadeira, apanhando presas pesando mais de 5 toneladas. Embora não temesse outros predadores, ainda assim, arrastava sua vítima até o seu próprio território, como um leão, para evitar qualquer possibilidade de luta. Embora a cauda tivesse carne, as suas partes preferidas da carcaça ficavam entre o pescoço e os quadris. E essa era a parte que o Tiranossauro Rex levava com ele. Esses raptores gastaram muita energia nessa presa para deixá-la para trás. O papel deles então mudou de caçadores para carniceiros. Esse é um mecanismo de sobrevivência comum a todos os predadores. Orgulho não é um traço dos dinossauros, mas viver mais um dia para lutar é. Os raptores eram guerreiros ferozes. Com exceção do T-Rex, eles não temiam nenhum outro dinossauro. O Tiranossauro era o rei do mundo. Nem mesmo um bando de raptores era páreo para esse monstro, o predador mais feroz de todos os tempos.